Peço aos irmãos que deixem suas Bíblias abertas. Para darmos início à nossa lição, a gente sabe que o tempo é corrido. Eu vou apenas me atentar ao tópico primeiro e me atentar também à verdade aplicada, que é de suma importância para nós. Já começando a nossa lição número 13, irmãos, eu gostaria que os irmãos prestassem atenção na nossa verdade aplicada que está na nossa revista, que ela vai dizer assim, ó: uma característica marcante do nascido de novo é o desejo de estar reunido com o povo de Deus. Repare bem na nossa verdade aplicada, com um tema que está sendo proposto no dia de hoje. A gente vai reparar aqui nessa nossa verdade aplicada que o nascido de novo, ele tem esse desejo de estar junto com os irmãos. Ele tem essa vontade de estar ali presente com os irmãos dentro da congregação. E a gente vai reparar também sobre essa questão do nascido de novo, que ele vai se enquadrar, irmãos, ali no livro do Salmos 133, no verso 1, que vai dizer: o quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Então a gente vai ver que o nascido de novo, ele deseja, ele almeja, ele prioriza estar junto dos irmãos, certo? E a gente vai reparar também, irmãos, no livro de João, no capítulo 6, falando sobre o nascido de novo, em João capítulo 6, verso 67 e no verso 68, a gente vai ver que Jesus vai fazer um duro discurso ali com os discípulos, com alguns discípulos, e nesse duro discurso de Jesus, a gente vai reparar que muitos discípulos que estavam ali, eles começam a não caminhar mais com Jesus. E Jesus agora ele vai olhar para os 12 discípulos, e quando ele olha para os 12 discípulos, Jesus pergunta para eles: vocês querem se retirar também? Aí Pedro vai tomar a voz ali, e Pedro vai falar assim para Jesus: para onde iremos nós, se só tu tens a palavra de vida eterna? Então a gente vai ver que Pedro, juntamente com os 12 discípulos ali, com a exceção de Judas, a gente vai ver que eles eram nascidos de novo. Então eles tinham essa vontade, tinham esse desejo de terem comunhão um com o outro, de estarem ali com Jesus ali também, fazendo a obra de Deus. E a gente vai reparar, irmãos, também, que em Hebreus capítulo 10, no verso 24 e no verso 25, peço até o Breno aí para me ajudar. Breno, peço até o Breno para me ajudar. Hebreus 10, 24 e 25. Gostaria que os irmãos se atentassem a esse texto. Está até na nossa lição também, mas está até o verso 25 na nossa lição. Hebreus 10, 24 e 25 vai dizer assim, ó, está na nossa televisão: e consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. É o verso 25. Não deixando a nossa congregação, como é de costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Então a gente vai reparar, irmãos, que o nascido de novo, ele tem consciência dos princípios bíblicos. A gente vai reparar também que o nascido de novo, ele tem responsabilidade para com o próximo. Isso está dentro do nosso texto que a gente acabou de ler agora. E a gente vai reparar que quando ele tem essa responsabilidade para com o próximo, o nascido de novo, ele vai fazer o que com essa responsabilidade? Ele instrui aquele que precisa de instrução. Ele levanta aquele que se encontra caído. E a gente vai ver também que ele anima aquele que se encontra desanimado. Ainda falando sobre o nascido de novo, a gente vai ver que ele tem atitudes que correspondem a um homem ou a uma mulher de Deus. Então a gente vai ver que as atitudes do nascido de novo são essas que eu trouxe aqui para os irmãos. Falando sobre a verdade aplicada, falando sobre o Salmo 133, verso 1, João capítulo 6, verso 67 e verso 68. Então a gente vai ver que essas são as atitudes, responsabilidades que o nascido de novo tem para com o seu próximo, para com a igreja e para com Deus também. Aí agora eu faço uma pergunta para os irmãos. Isso está na nossa lição de hoje. Por que nós devemos congregar? Aí fica essa pergunta. Por que eu estou fazendo essa pergunta? Existem muitas pessoas hoje que dizem que não há necessidade de congregar. Isso é um erro. Isso é uma coisa errônea, isso é uma palavra errônea. Há sim essa necessidade de congregar. A Bíblia te dá diversas bases e diversos motivos para que você venha se congregar. Enfim, por que a gente deve congregar? Aí eu separei aqui duas coisas para os irmãos. A primeira, a vida cristã, irmãos, ela requer comunhão uns com os outros. Quando a gente fala de comunhão, a gente fala de quê? Estar em conjunto, estarem ligados, estar em harmonia no modo de agir, de pensar e de sentir ali um do outro. A outra coisa que eu destaco para os irmãos, a segunda, porque a gente deve congregar? Porque quando a gente congrega, irmãos, a gente cresce juntamente com os demais irmãos. Mas como assim, René? A gente cresce com os demais irmãos. A gente vai ver que quando a gente congrega, irmãos, nós somos o que dentro da igreja?
nós somos consolados, nós somos edificados e também nós somos o quê? Exortados. Tudo isso serve para o nosso crescimento. Quando você é consolado, você cresce. Quando você é exortado também, tem muitas pessoas que não gostam de ser exortadas, mas toda exortação que vem sobre nossas vidas são para o nosso bem. Porque existem pessoas, infelizmente, no meio evangélico, que não gostam de ser corrigidas. Mas a correção, a exortação, ela serve, ela nos ajuda a crescer. Quer ver um exemplo? Às vezes eu estou fazendo algo de errado. Só que aquilo que eu estou fazendo de errado, eu acho que é certo. Aí veio o Tiago aqui e me chama a atenção, Renê, isso que você está fazendo é errado. E eu vou cair na real, eu faço uma reflexão e paro para analisar realmente o que o Tiago falou para mim é verdade. Então eu corrijo aquele meu erro, então eu torno a crescer novamente, não fico com a vida estagnada. Então há essa necessidade de nós congregarmos, porque a gente cresce juntamente com os demais irmãos. E quando a gente não congrega, irmãos, o que acontece? A gente acaba perdendo alguns benefícios quando a gente não congrega. Que benefícios são esses? Vou citar um exemplo aqui para os irmãos. Há dentro da igreja, até fora da igreja também, mas eu vou falar dentro da igreja, dentro do nosso templo, há manifestações de dons. E a gente sabe que Deus usa um de cada forma. Então, se você não estiver congregando, às vezes você acaba perdendo esse benefício desse dom. Vou trazer um exemplo. Deus pode muito bem trazer uma pessoa aqui e usar aquela pessoa em profecia para a igreja. Mas pelo fato de você não estar congregando, você não vai saber o que está acontecendo aqui. Mas aqueles que estão aqui dentro da igreja vão saber de tudo que está acontecendo, porque eles estão congregando. Então, eles estão usufruindo desse benefício. Mas quando a pessoa não congrega, ela perde esse benefício. Quer ver um outro exemplo também, irmãos? Às vezes Deus quer fazer um grande mover no seu meio. Vamos dar um exemplo aqui, o dom de cura, já que eu estou falando de dons aqui. E Deus quer fazer um grande mover no nosso meio. E aquela pessoa que não está congregando, está dentro de casa, enferma, mas ela está com uma enfermidade que não impossibilita ela de vir à igreja, ela não veio porque não quer, e ela ali cria álibis para não poder vir. A gente vai reparar que quando acontece essa manifestações dos dons, eu estou falando aqui agora do de cura, ela poderia, se ela estivesse aqui no nosso meio congregando, ela poderia ser uma das pessoas que poderiam ser curadas. Então, quando a gente não congrega, porque a gente não quer, tem pessoas que não congregam porque realmente não dá para vir. Mas tem pessoas que não congregam, não vêm porque não querem, e inventam álibis para não vir à igreja. Então, quando a pessoa deixa de congregar, ela perde esses benefícios que Deus proporciona para a sua amada igreja. Amém, irmãos? Para a gente poder sair desse assunto e falar do tópico 1, do tópico 1.1. Existem hoje, nos dias atuais, pessoas defendendo sobre essa questão do desigrejados, achando que isso é correto. Conforme eu falei para os irmãos anteriormente, isso não é correto e não existe base bíblica para isso. A gente vai reparar que tem diversos textos dentro da Bíblia falando sobre essa questão de se congregar, de se unir. Aqui na própria nossa lição, Hebreus capítulo 10, verso 25, vai dizer sobre isso. E a gente vai reparar também que tem muitas pessoas hoje que estão desigrejadas e elas vêm com um certo álibi dizendo, eu creio em Jesus, eu creio em Deus, enfim, começa a falar um monte de coisas e inventa esse álibi para poder ficar do lado de fora. Então a gente vai ver que isso é uma coisa errada. Isso é um álibi, infelizmente, que estão inventando para poderem realmente se afastar. Na verdade, já há esse desejo dentro dessa pessoa. Aí ela só cria ou precisa desse álibi para poder não congregar juntamente com os irmãos. Então, quando eu deixo de congregar, eu deixo de ter comunhão também com os meus irmãos e eu impeço Deus de agir na minha vida conforme Ele queria agir. Amém? O tópico 1.1 vai nos dizer assim, está na nossa revista, o que significa a igreja e a sua missão. Ontem até o irmão que estava pregando, ele falou um pouco sobre a missão da igreja. Mas enfim, eu não vou repetir o que ele falou não. O nosso tópico 1 vai dizer assim, igreja significa a união de todos aqueles que foram escolhidos e chamados por Deus, os quais, pela ação do Espírito Santo, creem que Jesus Cristo é o Filho unigênito de Deus e que foi enviado a este mundo para redimi-los de seus pecados. E é por isso que a igreja é definida como sendo o corpo de Cristo, e Ele é a sua cabeça. A palavra igreja traduz o latim eclésia, que por sua vez vem do grego eclésia, que basicamente significa assembleia pública, ou algo comum, ou algo como reunião dos que foram chamados. É também como ouvir que a igreja significa chamados para fora. Amém? Aí falando sobre esse tópico 1.1, a gente vai ver que a igreja, irmãos, ela é um conjunto de pessoas, né, que se unem, né? Tem muitas pessoas que falam, eu sou a igreja. Isso é um erro. Você não é a igreja, você faz parte.
A igreja, quando a gente fala de um corpo universal. Deus, quando arrebatar, Ele vai arrebatar a igreja. Deus não vai arrebatar somente eu e você. Vai ser todos nós, a humanidade toda, aqueles que morreram e aqueles que estiverem vivos naquela época, quando aconteceu o arrebatamento. Então, a igreja é um conjunto de pessoas. A gente vai ver que a igreja, ela é uma identidade coletiva, que é o corpo de Cristo. Aí agora, irmãos, uma coisa que eu trago para os irmãos. Está na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, verso 25. Peço a ajuda do Breno para que a gente possa ler. 1 Coríntios 12, 25, está na nossa televisão, vai dizer assim, ó, para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidados uns dos outros. A gente está falando sobre a igreja, irmão, a igreja é a sua missão. E quando a gente lê 1 carta aos Coríntios, capítulo 12, 25, a gente vai ver que sem comunhão, irmãos, não há igreja. Há essa necessidade de ter comunhão, porque quando não tem comunhão, a igreja, ela perde o sentido. A igreja, ela perde a essência. A igreja, ela perde o propósito quando não se tem comunhão. Então, aqui o nosso texto, 1 carta aos Coríntios, 12, 25. Para que não haja, Paulo está bem claro, dizendo para a igreja de Corinto. A gente conhece a história da igreja, né? Que é uma igreja problemática, enfim. Paulo está dizendo bem claro para a igreja de Corinto. Para que não haja divisão no corpo, mas antes todos os membros, igual cuidados, né? Venham cuidar um dos outros. Então, a gente vai ver que há uma necessidade de ter comunhão dentro da igreja. Agora, Romanos 12, verso 5. Breno, fazendo favor. Romanos 12, verso 5. Vai dizer assim, ó. Assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros um dos outros. Está falando de que essa passagem, irmão? Está falando de unidade. Em João 10, verso 30, Jesus vai falar assim, ó. Eu e o Pai somos um. O que Jesus está falando? Jesus está falando de unidade, certo? Quando eu falo de unidade, irmão, a respeito da igreja, a igreja tem que ser uníssona, a igreja tem que ter unidade. Quando eu falo sobre unidade, o que é isso, irmão? Eu vou trazer um exemplo para vocês bem claro. Todo mundo aqui que está aqui, eu acredito que já fez suco na sua vida. Eu vou dar um exemplo aqui de uma fruta que talvez vocês gostem muito, de manga. Vocês pegaram ali umas 5 mangas, cortaram as mangas, tudo bonitinha, e pegaram aquelas 5 mangas, cortaram, jogaram dentro do liquidificador e bateu no liquidificador. Vocês pegaram as 5 mangas e juntou elas em uma coisa só. Isso é unidade. Paulo, quando vai escrever aos Romanos, Paulo está falando sobre essa questão da unidade da igreja. Há essa importância da unidade. Há essa importância de ter essa união dentro da igreja. Então, isso não pode ser perdido dentro da igreja. A igreja não pode ter conflitos dentro da igreja. Se Jesus chamou nós para sermos luz do mundo e sal da terra, eu não posso ter conflito com o meu irmão aqui dentro. Eu não posso ter desunião com o meu irmão aqui dentro. Então, o propósito aqui de Romanos 12, 5 é isso. Paulo está falando de unidade. Então, a gente não pode perder essa essência, irmãos. Nós não podemos perder essa essência. A missão da igreja, isso está na nossa lição. Aí eu encerro. A lição nossa está aqui no tópico 1º, 1.1. Ele vai trazer 4 lições. A primeira lição vai dizer assim, ó. A missão da igreja, em primeiro lugar, é evangelizar o mundo. Quando a gente fala de evangelizar o mundo, aí está em Mateus 28, 19 e 20. Portanto, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, né? Enfim, a gente vai ver que quando fala para evangelizar o mundo, isso não é um dever só do pastor, isso não é um dever só do presbítero, isso não é um dever só do missionário, do evangelista, do diácono, e por aí vai. Isso é um dever de todos nós que nos prontificamos a entregarmos a nossa vida ao Senhor Jesus Cristo. Deus deu autoridade a todos nós para que a gente possa sair e pregar a sua palavra. Eu não preciso depender com todo respeito, do grupo de evangelismo para evangelizar. Eu posso muito bem evangelizar no meu trabalho. Eu posso muito bem evangelizar um parente meu. Eu posso muito bem evangelizar um vizinho meu. Eu não posso criar pretextos para dizer, na minha igreja tem um grupo de evangelismo, então eu vou esperar o grupo de evangelismo sair para que eu venha evangelizar. Então, a gente está vendo aqui dentro da nossa lição, irmãos, que o primeiro lugar, a primeira missão da igreja, em primeiro lugar, está em evangelizar o mundo. Em segundo lugar, vai falar que é um lugar para o cristão cultuar a Deus. A igreja é um lugar para o cristão cultuar a Deus. Presta atenção. Ele está falando aqui a igreja, né? Na verdade, a gente vem para um templo que acomoda uma igreja e dentro desse templo a gente presta culto a Deus. Aí presta atenção nessa segunda missão da igreja. Quando a gente vem para o templo cultuar a Deus, a gente, quando vai prestar culto a Deus, qual é o nosso dever? Qual é o nosso objetivo? É adorar a Deus
é aprender a palavra de Deus, é ensinar a palavra de Deus e também orarmos e interceder pelos nossos irmãos. O que está acontecendo nos dias atuais? Muitas igrejas estão perdendo seu foco. O foco, a missão da igreja é essa. E hoje, nos dias atuais, a gente está vendo muito entretenimento dentro da igreja. Esse não é o foco da igreja. A missão da igreja não é essa. Então, a segunda missão da igreja, a segunda missão da igreja é a gente vir para o templo para cultuar a Deus, adorarmos somente a Deus, orarmos pelos nossos irmãos, aprendermos a palavra de Deus, aprendermos também os ensinamentos que são ensinados, enfim. Terceiro lugar, terceira missão da igreja, está na nossa revista, praticar a mordomia cristã, ou seja, a igreja é o lugar para o cristão praticar a mordomia cristã. Como assim mordomia cristã? É uma coisa bem simples, irmãos, só que às vezes a gente não se atenta. A gente vai ver um episódio desse em Atos capítulo 2. Quando falo de mordomia cristã, nós vamos reparar que tudo aquilo, a partir do momento que eu entrego minha vida a Jesus Cristo, a partir do momento que a gente se entrega a nossa vida ao Senhor Jesus Cristo, a gente vai reparar que tudo aquilo que a gente tem, a gente entende que aquilo não é mais nosso. Mas a gente tem a percepção e o entendimento que tudo aquilo que nós temos, foi Deus que nos concedeu. Então, se foi Deus que nos concedeu tudo aquilo que nós temos, nós somos apenas mordomos. Nós só estamos administrando aquilo que o Senhor Deus permitiu a gente ter. É o que eu quero trazer com isso, irmãos. Aí eu falei de Atos capítulo 2. O que Atos capítulo 2 eles faziam? Não estou falando que os irmãos têm que fazer isso. Mas ali a gente vai ver que eles estavam numa grande comunhão, a igreja ali estava tão reunida, que eles estavam vendendo seus bens e sendo dando para os apóstolos, né, para as pessoas responsáveis, e aquilo estava sendo distribuído para os irmãos. E o que o pastor pede no dia de domingo, no primeiro domingo aqui? Terceiro domingo. Tem a campanha do quilo. O que custa nós tirarmos um pouco dos nossos bens para podermos ajudar aquele que precisa, aquele que necessita? Então, a terceira missão da igreja é a mordomia cristã. É eu entender que tudo aquilo que eu tenho não é meu, mas que Deus permitiu que eu tivesse para que eu viesse administrar, para que eu viesse também ajudar o meu próximo. A quarta missão, e encerra aqui. Está na nossa revista. Quem tiver aberta a revista, lê comigo. Diz assim: em quarto lugar, para o ensino, o discipulado e aprendizado da vida cristã, para que cada crente chegue à medida da estatura de Cristo e à unidade da fé. Então, a quarta missão da igreja é o ensino, o discipulado e o aprendizado da vida cristã. Então, eu encerro aqui a minha oportunidade e agradeço aos irmãos por me ouvir nesse breve tempo, e as palmas louvam o Senhor em nome de Jesus.